Um escândalo muito maior estaria sendo escondido nos bastidores do futebol brasileiro. Não foi só o nome do Bruno Henrique que apareceu na lista. Investigações secretas, prints sumidos, áudios engavetados e uma rede de proteção bilionária que escolhe quem cai e quem continua intacto. São 5 revelações absurdas que o público precisa conhecer agora. Quem ama futebol de verdade já está comentando cada uma dessas informações bombásticas. Primeira revelação. Começou com uma coincidência, um relatório interno da Polícia Federal que nunca foi oficialmente publicado. Teria mostrado que o nome de Bruno Henrique surgiu após o cruzamento de dados entre contas de apostadores e perfis investigados no submundo das bets. Mas o que ninguém está dizendo é que o nome dele veio acompanhado de outros. Jogadores da Série A e B, inclusive de clubes que disputam título, apareceram nessa varredura inicial. A informação teria sido confirmada por uma fonte próxima ao núcleo da investigação, que, por medo, prefere o anonimato. Segundo essa fonte, a ordem era clara: vazar apenas um nome que gerasse impacto suficiente para parecer que algo estava sendo feito, mas que não comprometesse grandes contratos de marketing ou figuras blindadas pelo sistema. Bruno Henrique, com contrato prestes a vencer e sem mais clima com parte da torcida, virou o alvo ideal. O público pensa que foi uma descoberta isolada, mas quem está por dentro garante que o nome dele foi só o primeiro a cair em uma lista muito mais extensa. Segunda revelação: por trás dos bastidores circula uma informação ainda mais pesada. De acordo com insiders do futebol, existem prints de conversas e até áudios entre jogadores e apostadores. O conteúdo seria suficiente para derrubar medalhões do futebol nacional. Estamos falando de jogadores com passagem pela seleção, empresários com ligação direta a dirigentes e até membros de comissão técnica. Esses materiais estariam em posse de agentes públicos, mas até agora nada foi divulgado. Apenas Bruno Henrique foi formalmente denunciado. Por quê? A explicação que corre entre advogados de clubes é que há um acordo silencioso para proteger determinadas peças do xadrez. Nomes que representam contratos multimilionários com marcas internacionais, direitos de TV e até envolvimento com campanhas eleitorais. Não é exagero. Uma dessas gravações mencionaria um esquema de manipulação em jogos do Campeonato Brasileiro de 2023 que acabou misteriosamente arquivado. O que mais foi engavetado para salvar reputações? Terceira revelação. O que deixa tudo ainda mais suspeito é o inquérito enviado ao STJD, segundo juristas que acompanham o caso. O documento entregue está incompleto, quase como se tivesse sido editado às pressas. Itens considerados cruciais, como registros de movimentações bancárias, geolocalizações suspeitas de jogadores e prints de aplicativos de mensagens, simplesmente sumiram da versão oficial. Fontes de dentro da Justiça Desportiva dizem que esse material existia. Foi entregue informalmente para revisão, mas desapareceu antes de chegar à versão protocolada. Um advogado que já defendeu atletas em casos semelhantes fez uma declaração enigmática. É como se alguém tivesse tirado os dentes do leão antes de soltar ele na arena. Essa omissão proposital levanta questões sérias. Por que o STJD recebeu apenas um fragmento do que estava sendo apurado? Quem filtrou as informações? E mais importante, quem está se beneficiando desse filtro? Existem suposições de que houve uma pressão direta de patrocinadores e grupos de investimento estrangeiro que possuem porcentagens nos direitos econômicos de jogadores investigados. Um escândalo dessa proporção destruiria o valor de mercado de diversos ativos e desestabilizaria financeiramente clubes que hoje parecem intocáveis. A sensação de impunidade não é um acidente, é parte de uma engrenagem cuidadosamente montada,
onde só se move o que for conveniente. E Bruno Henrique, sem blindagem contratual, sem grandes padrinhos no sistema e em fim de ciclo no Flamengo, foi o nome escolhido para ser queimado publicamente. Nos bastidores, há quem diga que esse caso foi apenas um teste, uma espécie de ensaio de crise controlada para medir a reação da imprensa e da torcida. A ideia seria entender se o público está preparado para suportar uma bomba maior. Mas será que está mesmo? Quarta revelação. O nome de Bruno Henrique só veio à tona porque era conveniente. Fontes com acesso ao meio jurídico e esportivo afirmam que casas de apostas com atuação global pressionaram os bastidores da investigação para proteger nomes com contratos milionários em vigência. Jogadores com patrocínios ativos, produtos licenciados e agendas de marketing com datas marcadas simplesmente não podiam ser expostos agora. Essas casas não apenas patrocinam clubes, como também têm influência direta em decisões administrativas por meio de doações políticas e acordos publicitários que envolvem até transmissões televisivas. Em outras palavras, a mão que paga também é a mão que silencia. Bruno Henrique, por sua vez, vivia um momento de indefinição no Flamengo, com um contrato próximo do fim e já tendo ficado de fora de jogos decisivos, passou a ser tratado como peça descartável. Ele não era mais um ativo valioso, era uma oportunidade. A decisão de tornar o nome dele público teria sido selada em uma reunião informal entre representantes de apostas, membros da diretoria de um clube da Série A e o interlocutor da Justiça Desportiva. O acerto era simples: oferecer um nome forte o suficiente para gerar manchetes, mas fraco bastante para ser abandonado. O que poucos perceberam é que, ao mirar Bruno Henrique, os verdadeiros alvos escaparam. A blindagem está funcionando. Há prints de apostas feitas minutos antes de lances decisivos. Há áudios com códigos combinando substituições. E há imagens de jogadores acessando sites de apostas do vestiário, minutos antes do apito inicial. Mas nada disso veio à tona. O torcedor se revolta com o que é mostrado, mas permanece cego para o que é escondido. E talvez essa seja exatamente a intenção. Quinta revelação. Enquanto Bruno Henrique enfrenta o peso de uma acusação pública, o silêncio em torno de outros atletas e dirigentes se torna ensurdecedor. Nenhuma declaração do STJD questionando a limitação das provas. Nenhuma coletiva da CBF comentando a gravidade do caso. Nenhuma entrevista de membros do Ministério do Esporte cobrando apuração total. O silêncio virou estratégia, e quem não fala, não erra. Mas também não explica. Nos bastidores, comenta-se que há um pacto de não agressão entre clubes, casas de apostas e mídia esportiva. Um pacto que só é rompido quando algum elo se enfraquece? Bruno foi esse elo. Ele teria feito uma cobrança dura internamente ao saber que seu nome estava na investigação enquanto outros seguiam intocados. Dizem que ele exigiu que o clube intervisse, que pressionasse por justiça. A resposta que recebeu foi o afastamento sutil. Há até rumores de que Bruno Henrique foi instruído a assumir parcialmente a culpa para que o caso morresse mais rápido. Ele teria recusado. E ali, sua sentença fora selada, a verdade é que o futebol brasileiro está mergulhado em um labirinto de manipulação. E o torcedor é guiado como se fosse um espectador de teatro à Plade. Se emociona, se revolta, mas nunca vê o que acontece por trás da cortina. A pergunta que fica é simples e cruel. Será que o torcedor quer mesmo saber a verdade? Ou prefere a ilusão confortável de que tudo se resolve com VAR, juiz e bola na rede? A bomba já explodiu, mas estão usando Bruno Henrique como escudo para que os estilhaços não atinjam os verdadeiros culpados. Agora queremos saber a sua opinião. Você acredita que Bruno Henrique foi vítima de um esquema maior? Ou acha que ele realmente está envolvido até o pescoço? Comenta aqui embaixo a sua visão sobre tudo isso. E se você quer continuar recebendo os bastidores mais obscuros do futebol brasileiro, se inscreve agora no canal, ativa o sininho
e deixa o like. Sua opinião pode ser a faísca que vai acender o próximo escândalo.